Cabaz de Natal. Formação Rádio Miúdos. Conhecer para preservar. Roda de contadores de histórias. Afetos com histórias. A hora do piropo na Rádio Radical. Muito boa tarde aos nossos ouvintes. Estão a ouvir a Hora do Piropo, número 41, e eu sou a Ana Filipa. E esta é a Rádio Radical, a rádio da Escola Básica das Três de Machel. Boa tarde, eu sou a Bianca. Passam por aqui os acontecimentos da semana na nossa escola. Boa tarde, eu sou a Ana Sofia. Eu sou a Érica. Sejam muito bem-vindos a mais uma emissão da Hora do Piropo no Facebook, Instagram ou YouTube. Hoje estamos com a Rádio Radical. Iniciamos a emissão de hoje com uma campanha que a escola habitualmente organiza, os Cabazes de Natal. Para conhecermos os pormenores desta campanha, enviámos a Iris, que foi falar com a professora Helena Serra. Alô, Iris. Olá, eu sou a Iris e estou aqui com a professora Helena Serra para falarmos da campanha dos Cabazes de Natal. Boa tarde, professora Helena. Olá, boa tarde. O que é a campanha dos Cabazes de Natal? A campanha dos Cabazes de Natal já é uma tradição da nossa escola e consiste em angariarmos produtos alimentares no sentido de ajudarmos as famílias dos alunos mais carenciados ou alguma instituição. Quem colabora para encher os cabazes? Quem colabora para encher os cabazes são todos os elementos da comunidade educativa. O desafio foi lançado às turmas, a todos os alunos das turmas do 2º e 3º ciclo, e também a professores e auxiliares da ação educativa. Portanto, quem puder colaborar pode trazer um ou mais produtos alimentares com vista a reunirmos assim uma quantidade substancial de alimentos, de modo a podermos promover um Natal mais quentinho, mais saboroso, sobretudo às famílias que têm menos recursos e menos poder económico, numa altura em que o país atravessa graves dificuldades económicas. Qual o destino dos mesmos? Pois, como eu já disse, já acabei por dizer na pergunta anterior, o destino dos cabazes serão, mediante aquilo que for apurado, serão oferecidos, cada diretor de turma irá apurar na sua turma qual é a família mais carenciada e que eventualmente queira aceitar esta oferta, ou poderemos ceder os produtos alimentares a uma instituição, provavelmente será para a delegação da Cruz Vermelha em Torres Vedras. Qual o balanço que faz da campanha deste ano? O balanço que se faz este ano, que fazemos, uma vez que foi uma iniciativa promovida por mim, enquanto professora de Cidadania e Desenvolvimento, e também pela professora de Educação Especial, professora Elizabeth Paulo, o balanço que fazemos este ano da campanha é um balanço positivo. Até ao momento conseguimos ajudar cerca de 9 famílias, porque conseguimos reunir produtos alimentares de modo a formar 9 cabazes entre alunos do 2º e 3º ciclo e, portanto, vamos conseguir assim proporcionar e fazer sorrir, de acordo com o lema, que era poupar, repartir e fazer sorrir. Vamos então assim fazer sorrir 9 famílias que vão ver chegar produtos alimentares e, portanto, a despensa de cada um deles vai ficar um bocadinho mais recheada e o Natal será naturalmente mais saboroso. Muito obrigada, professora Helena. Foi um gosto colaborar na tua entrevista. Até à próxima. Obrigada. Na Rádio Radical, a tua companhia é essencial. Muito obrigado, professora Helena. Obrigado, Iris. Segue a emissão e vamos falar da Formação Rádio Miúdos, com o João Pedro Costa. Decorreu ontem, 12 de dezembro, a última sessão deste projeto, o qual envolveu este ano alunos do 5º ano. Ontem, o João Pedro disse-nos, até já, uma vez que terminou o período de formação. Agora é a escola que tem a responsabilidade de levar a Rádio Radical ao topo das audiências,
Foram deixados alguns desafios que a equipa certamente vai agarrar. Obrigado, Radamiúdos. Obrigado, João Pedro Costa. Alunos do 6º ano participaram na conferência final do projeto Conhecer para Preservar, que ocorreu na passada terça-feira no Externato Pena Filho. O Externato é parceiro deste projeto promovido pelo Centro de Educação Ambiental Torres Vedras. Os alunos visitaram a exposição dos trabalhos de ilustração científica desenvolvidos no ano letivo anterior, por turmas do nosso agrupamento. Entre estas turmas estão as que atualmente se encontram no 6º ano. Os alunos foram acompanhados pela professora Maria Cristina Santos. Devido às condições climatéricas, o corta-mato calendarizado para quarta-feira passada, dia 14 de dezembro, ficou adiado para o próximo dia 4 de janeiro. Assim, os nossos atletas têm mais tempo para treinar. Hoje recebemos a visita dos alunos do 3º ano da Escola do Ramalhal. Vieram visitar a Feira do Livro, acompanhados pela professora Vera Paulo. Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 2-3 do Machão. E agora temos uma agradável surpresa para partilhar com os nossos ouvintes. Ontem recebemos na biblioteca a companhia de teatro Comédias do Minho. A companhia trouxe-nos a roda dos contadores de histórias. Realizaram 2 sessões, uma para as turmas do 7º ano e outra para as turmas do 8º ano. A equipa do Piropo passou pela biblioteca e gravou algumas das histórias apresentadas. Vamos ouvir a primeira. Vou pedir aqui a uma das zebras. Como é que te chamas? Bianca. A zebra Bianca. É a zebra Bianca e a zebra Esquiúria, que é o branco e escuro. É branco e negro, não é? Sou muito bom a fazer piadas. Só que não. E então, vamos começar com a primeira história. E é uma história de animais. Que é a Bianca e a Escúria. Constança. A Constança. Dá um nome. Constança. Deram uma ideia de contar uma história de animais. Alguém aqui tem cães? Sim? Vou contar uma história de cães. Sim? E os outros que não têm cães, têm medo de cães? Alguns? Não? Ninguém tem medo de cães? Não. É que conhecem aquela expressão: quem tem cu tem medo? Nunca ouviste a expressão quem tem cu tem medo? Não ouviram essa expressão? Não. A sério, professores, nunca ouviram a expressão: olha, quem tem cu tem medo? Já? Olá, professora. É professora de? Às vezes também tem medo ou cu? Ah, ok. Ainda não chegou a internet. Então, Quem tem cu tem medo? Ainda não chegou. se calhar vocês não ouviram a expressão quem tem cu tem medo, se calhar é uma expressão antiga. Mas muita gente conhece a expressão quem tem cu tem medo, mas nem toda a gente sabe a origem da expressão. E esta história explica exatamente a origem desta expressão. E começa há muito tempo. Há muito, muito tempo. No princípio de tudo. No princípio do mundo. Quando ainda não havia tempo, mas havia tempo para tudo. Os cães e os humanos não viviam amigados, não viviam apartados. Foi muito antes da domesticação dos cães. E por essa altura, numa noite, havia lá uma festa na aldeia dos humanos. Uma festa, os vizinhos juntaram-se todos, cada um trouxe o seu petisco, comidas, bebidas, as crianças trouxeram os instrumentos para trocar, meteram uma mesa de madeira corrida. Estão a ver aquelas mesas de madeira corrida com os bancos corridos, mesmo no centro da aldeia, e juntaram-se todos e trouxeram as comidas, e trouxeram pipas de vinho, e as crianças a andar à volta, a correr e a comer, e a dançar, e a cantar, uma algazarra. E aqueles aromas daqueles petiscos todos que estavam ali quentinhos, uma maravilha, começaram a subir pelos ventos, pelo ar, e foram levados até à porta de quem? Até à porta dos cães, à porta da casa dos cães, que viviam afastados, mas mesmo assim os aromas chegaram lá e, coitados, os cães, com aqueles aromas, com aquele cheirinho de comida, começaram logo a salivar e começam a dizer assim: o que é isto? O que é isto? Pernil assado no forno! Ai! Pernil assado no forno! E isto aqui? O que é isto? O que é isto? Arroz de cabidela! Ai! Vocês sabem o que é arroz de cabidela? Sim? Não sabes? É um arroz de frango que é feito com o sangue. Agora imagina os cães a cheirarem o sangue. Ai! Arroz de cabidela!
e a salivar, a salivar. Isto, o que é isto? O que é isto? Ah, tofu panado! Ai, tofu o quê? Tofu panado, não é deste tempo. Não é, isto era de um tempo que não havia tempo. Portanto, é modernices, não interessa. Ai, estavam a salivar, coitados. E começam imediatamente a tentar engendrar um plano de se infiltrarem na aldeia, não é? Na aldeia dos humanos para roubar qualquer coisa, para comer. E começam assim, olha, vamos por ali, vamos por ali. Mas imediatamente, quando começam a pensar nos homens, nas mulheres, nas crianças, que eles não se davam. Eles não gostavam uns dos outros. E começam a pensar, começam a ficar com medo. E começam, mas é que os homens eles vão-nos bater. Eles vão-nos bater, que eu sei, que eles não gostam de nós. Ai, não gostam. E começam a ficar assim muito aflitos, muito aflitos. Às tantas, já lá um cachorro, os pais tinham andado por fora do país, já tinham visto mais mundo. E o tipo diz logo assim, arrête, arrête, bom, hein? Quem tem cu tem medo. Quem tem cu tem medo. E um cachorrinho estava lá assim, sabichão, diz assim, Jean-Pierre, tu realmente tens razão, pá. Quem tem cu tem medo. Mas, e se nós já irmos para a aldeia dos humanos, ao passar ali naquela ladeira, tirávamos os cus, todos, deixávamos os cus lá arrumados, e assim já íamos para a aldeia sem cus, logo sem medo. Olha, muito bem, eram todos primos do Scooby-Doo também. Conhecem o Scooby-Doo, não? Não é do vosso tempo, é do meu. Muito bem, olha boa. E assim fizeram. Saíram, fizeram-se a caminho da aldeia, passaram numa ladeira, tiraram os cus, todos sem cu, fizeram um montinho com os cus, e a noite já ia entradota, não é? Já estava a cair aquela cacimbada em cima dos cus, protegeram com as filhinhas, pronto, estava tudo bem, e foram para a aldeia, sem cu, logo sem medo. Chegam à aldeia, começam a fazer como os lobos fazem, começam a cercar aquela mesa, a cercar, sem que os homens e as mulheres percebessem. As crianças estavam lá todos a comer, a beber, já estão todos muito abadidos, a curtir. E os cães vão chegando, sorrateiramente. E aquele cachorrinho, mais aquele que teve a ideia dos cus, não é? Vê uma coxinha de frango mesmo na pontinha da mesa, assim a sair, assim com aquela parte do touquinho. Aquele touquinho. E ele vai-se assim devagarinho, estica-se, e com a pontinha dos dentes agarra. Só que ao vir para baixo, as unhas engancharam-se na toalha e prá! Um estrondo, levantou-se os homens, as mulheres e as crianças. Os cães estão aqui! E começam a atirar com tudo o que conseguiam, com pratos, com copos, com talheres, com tudo. Os cães a andar à volta, desorientados. Às tantas, o cachorrinho diz, os cus estão para ali! E eles vão todos na mesma direção. Parecia um filme de ação, em câmera lenta, e as cadeiras a caírem. Bom, saem da aldeia, passam na ladeira, tudo muito à pressa. Se passam ali na ladeira onde tinham os cus, e enfiam os cus todos para dentro e vão para casa. Chegam a casa pior do que tinham saído. Cheios de feridas, com os rabos todos torcidos, as orelhas todas esfoladas, a lamber as feridas, estourados, ainda com mais fome, não comeram nada. Deitaram-se, adormeceram até ao dia seguinte. Estourados. No dia seguinte acordaram. Oi. Tinham os cus todos trocados. Sério? É sério. É por isso que até hoje, sempre que um cão se cruza com o outro, o que é que faz? Cheira-lhe o cu. Porque eles estão até hoje, à procura do seu respectivo. Fica assim, revelado dos cães o seu segredo, e explicada a origem da expressão quem tem cu. Obrigado. Passamos à segunda história. Então, vou-vos contar uma coisa completamente diferente, uma lenda, de um sítio muito específico, lá de cima, onde nós vimos do Vale do Minho. do Vale do Minho. É uma zona que é
ao pé do Gerês, Castro de Laboreiro, umas paisagens completamente diferentes daqui, com umas carpas muito íngremes, cinzentas, muitos bosques, muitos riachos, sempre a chover muito, agora no inverno vai nevar, cheio de cavalos selvagens, de lobos, de veados, raposas, vacas também. Pronto. Passa-se assim, não é nesta paisagem, em Castro de Laboreiro. E houve uma senhora que nos partilhou esta lenda, porque naquela zona há muitos encantamentos. E a dona Diolinda, que era como ela se chama, na verdade, e a dona Irene contaram esta lenda de uma moura encantada. Há lá uma zona que se chama a Buraca da Moura, ou seja, um grande buraco pela terra adentro, onde dizem os antigos que vive uma moura encantada, que em dias de muito, muito, muito sol, sai da sua buraca e vai para cima de um grande panedo que está lá em frente e estende todo o seu ouro. Mas a dona Irene também diz que essa mesma moura volta para a buraca, vai por baixo da terra e vai sair a uma zona lá também em Castro de Laboreiro, que são as Furadas, umas cascatas entre as rochas. Têm vários buracos escavados na pedra. E é daí que em dias de muito, muito sol esta moura também sai neste sítio por cima da água. E lá tem uma laje, onde ela estende todo o seu ouro. Uma moura muito bonita, muito delicada, com uns olhos grandes, amendoados, de um amarelo muito vivo, com os cabelos de ouro também, muito compridos até aos joelhos. E ali, debaixo daquele sol muito brilhante, ela pega em 2 pentes de ouro e penteia o seu cabelo. Um dia, um rapaz ali de uma terrinha que se chama o Ribeiro andava a passear, a apanhar cogumelos, que lá em cima apanha-se muitos cogumelos entre os bosques e as escarpas, e começou a ouvir este som. E foi-se aproximando, entre o arvoredo, até chegar à beira do rio. E lá estava, na laje, no meio do ouro, aquela imagem inesquecível, aquela moura encantada. Olharam um para o outro, ficaram logo ali apaixonados. O rapaz aproximou-se dela, sentou-se na laje entre o ouro e ficaram a tarde toda a conversar de 1001 coisas. Mas o sol começou a pôr-se. A lua quase que estava a subir. E a moura disse-lhe: tens que ir embora já, porque eu também. O sol está a descer, a lua está a subir, não podes estar mais aqui. Mas volta amanhã, que eu estarei no mesmo sítio. O rapaz não percebeu muito bem aquilo, aceitou, foi-se embora, ela também para a sua buraca, e no dia seguinte, quando o sol ia alto, o rapaz ia pelos bosques e novamente para a laje falar com a sua moura encantada. E assim foi, vários dias, cada vez estavam mais apaixonados, cada vez gostavam mais um do outro, e lá estavam debaixo do sol brilhante. Mas houve um dia que a mãe do rapaz começou a ficar desconfiada. E nesse dia, bem cedo, arranjou-lhe uma lista interminável de tarefas para cumprir. Mas parecia um pergaminho. E o rapaz ficou, desde manhã cedo, até ao final do dia, a tentar despachar aquilo tudo para ir ter com a sua moura encantada. E já o sol ia a baixar, a lua ia a subir, e ele, muito aflito, vai por entre as carpas, entre os bosques, em direção ao rio, e começa a ouvir um som. Mas cada vez mais alto o som. Cada vez mais assustador. Cada passo que ele dava em direção ao rio, aquele som ficava
muito assustador e envolvia-o, e ele ficava cheio de medo a cada passo. E de repente passa pelo arvoredo, no meio daquele som todo, e olha para o rio. E por cima do rio, uma enorme serpente, gigante, azul, com escamas prateadas e uns olhos amendoados muito amarelos. E ele cheio de medo daquele som e não se conseguia aproximar, porque ele logo ali reconheceu a sua amor encantada naqueles olhos. E queria muito aproximar-se dela, mas o som era tão estridente que ele tinha medo. E ela disse-lhe: não tenhas medo. Dá-me um beijo. E o rapaz encheu-se de coragem e deu-lhe um beijo. E transformou-se numa serpente e os dois mergulharam no rio e desapareceram. E ainda hoje se diz que quem passa nas cascatas das Foradas, lá em Castro Laboreiro, que se ouve o barulho das serpentes. Por isso, não se atrevam a desencantar. E vamos apresentar a terceira história. Eu vou-vos contar uma lenda de Monção, que é ao lado de Melgaço, também na fronteira com a Galiza, e chama-se A Lenda das Feiticeiras do Monte do Castro. O Monte do Castro é assim um enorme penedo, parece um meteorito que caiu do espaço ali naquele sítio, gigante. Acho que para dar a volta àquilo uma pessoa leva pelo menos meio dia a pé. Mas o mais interessante disto é que o monte nem sempre foi assim. E a culpa é de umas feiticeiras que lá moram. São umas feiticeiras diferentes das outras. Dizem que são marotas. E eu digo ao Caetano. O Caetano era um jornaleiro da Dona Augusta e foi mandado por esta para Nogueira, que fica a uns 5 km dali, para fazer umas coisas logo pela manhã. E então ele teve que sair de noite, ainda de madrugada, a pôr-se a caminho, e estava ele a passar a encruzilhada do Monte do Castro, quando deixou de ouvir os seus próprios passos e começou a ouvir um vento que dizia: Caetano, Caetano, vai longe o teu engano. Ele percebeu que eram as feiticeiras, desatou a correr, mas em vez de correr para a frente, ele começou a correr para trás. E quanto mais acelerava, mais ele recuava e já estava quase de volta à casa de partida quando decidiu mudar de estratégia e dar um salto em frente. O que é que aconteceu? Deu um salto para trás e acabou encurralado na corte dos animais. As ovelhas entraram em pânico, juntaram-se todas a um canto e espremeram-se tanto que de vez em quando saltava lá uma, como se fosse uma pipoca. As cabras trepavam as paredes, saltavam dos tetos e ele, o Caetano, no meio daquilo tudo, para não acabar espezinhado, olha, lembrou-se de subir ao primeiro bode que lhe apareceu à frente, agarrou-se bem aos cornos do animal, o animal endiabrou-se, começou aos saltos, marrou dali para fora e desatou a correr estrada fora. Foram vistos em reguengos de cima, a subir o monte, Caetano, todo nu, montado em cima de um bode. O bode lá continuou o serviço e chegando ao alto de São Caetano, já de manhã, o bode, exausto, caiu para um lado e entregou-se ao Senhor, e Caetano caiu para o outro e entregou-se ao silêncio. De manhã foram encontrados, todos nus. É verdade, o bode também. Um ao lado do outro. Caetano nunca mais recuperou, deixou de falar, ficou mudo e não se falou mais do assunto. Mas pior aconteceu ao Padre Tavares. O Padre Tavares estava a rondar à paisana, fora de horas, o santuário da Nossa Senhora dos Milagres, que fica mesmo ali ao lado.
e estava a bolar uns planos maquiavélicos de como desviar umas relíquias que para lá havia, quando de repente anoiteceu e deixou de ouvir os seus planos maquiavélicos e começou a ouvir um vento que dizia: Tavares, Tavares, um dia vais pelos ares. Ele percebeu que eram as feiticeiras, desatou a correr, mas na direção errada e caiu numa vala de silvas. E dentro da vala de silvas ele não parou e continuou a correr e fez um túnel por baixo das silvas perfeito. No dia seguinte aquilo mais parecia uma via sacra, cheio de panos rasgados, gotas de sangue a cair. Foi um sucesso naquela Páscoa. Já o padre foi encontrado de manhã, todo nu, em cima do Monte do Castro, envolto numa bala de espinhos, feito um Cristo Rei. Obviamente que a vergonha foi tanta que o padre teve que pedir ao bispo para mudar de paróquia e a população decidiu colocar naquele sítio uma santa protetora para que aqueles eventos não voltassem a acontecer. Ora, está claro, voltou a acontecer. Norberto era pedreiro, estava a picar a parede da Quinta do Pinho, quando lhe faltava só mais um bocadinho, começou a anoitecer. Ele decidiu apressar o maço e bateu ainda com mais depressa, e de repente, quando sumiu o último raio de sol, ele deixou de ouvir o som do maço a bater no cinzel e o cinzel a bater na parede, e começou a ouvir um vento que dizia: Norberto, Norberto, põe-te a coberto. E de repente, por dentro, veio um frenesim e desatou a picar, tudo em silêncio, porque já não se ouvia o barulho, e picou o resto da pedra da parede, e não fez mais nada, continuou a picar todas as pedrinhas da calçada, e chegada à encruzilhada, desatou a picar o Monte do Castro à volta, e deu voltas e voltas e voltas durante a noite, tanto que de manhã foi encontrado todo nu, exausto, caído, com as mãos em sangue, ainda agarrado ao maço. E foi assim. E é esta a explicação pela qual hoje o Monte do Castro tem uma santa no topo e a pedra é toda arredondada. Porque os antigos ainda se lembram do tempo em que no topo não havia uma virgem e a pedra era absolutamente quadrada. Dá para acreditar? Na Rádio Radical, a tua companhia é essencial. No final das sessões, enviámos a nossa repórter Carolina, que foi falar com o ator Luís Filipe Silva. Vamos ouvir. Olá, eu sou a Carolina e estou aqui com o ator Luís Filipe Silva das Comédias do Minho, que nos vai falar da atividade que foi apresentada na nossa escola. Bom dia. Olá, bom dia. Quem é esta equipa fantástica? Bom, esta é a equipa das Comédias do Minho, que é uma companhia de teatro que tem a sua atividade no Minho, porque o próprio nome indica, não é? Comédias do Minho. Nós fazemos teatro, vários tipos de atividades, não só teatro, dança também. Este espetáculo que estamos a fazer é uma roda de contadores de histórias. Não é bem um espetáculo de teatro, mas sim um sítio, um momento em que contamos aquelas histórias antigas, aqueles mitos, lendas, e contamos. É uma forma diferente de estar, não é bem teatro, é outra coisa, mas nós aprendemos a fazê-lo e estamos a fazê-lo também. Mas somos uma companhia de teatro do Minho. Ok. Como começou este projeto? Olha, este projeto parte precisamente
por uma coprodução, um trabalho partilhado com uma estrutura daqui de Torres Vedras, uma cooperativa que se chama Memória e Material. E eles é que têm este trabalho de fazer recolhas de histórias antigas, de contos, de lendas e de preservar, porque isto são coisas que passavam oralmente, de geração para geração, e se não se captura de alguma forma, em vídeo ou transcrito, as coisas podem se perder. E então, eles fizeram esse trabalho lá em cima, nos nossos 5 municípios onde nós trabalhamos, recolheram uma série de histórias, deram-nos, e nós trabalhamos a partir dessas histórias para escolher umas quantas para fazer esta roda de histórias. Foi assim que começou. E por onde é que têm andado? Já fizemos os concelhos onde nós trabalhamos, que é Melgaço, Monção, Vila Nova de Cerveira, Valença e Paredes de Coura, os 5 municípios mais a norte de Portugal, ou pelo menos na zona do Minho, e agora já tivemos aqui em Torres Vedras, já tivemos noutras escolas, estamos também a percorrer não só as escolas, mas também alguns centros de dia, pessoas de outras idades, portanto, muitos jovens e pessoas já não tão jovens, e estamos a percorrer aqui o concelho de Torres Vedras, em várias juntas de freguesia, em várias freguesias e várias escolas. E mais uma coisa, Sim. como é que vocês fazem a recolha de histórias? Então, precisamente a Memória e Material que tem esse hábito de fazer. Aliás, eles têm o site Memória e Material, e têm também um canal no YouTube, Memória Média, no YouTube, e aí consegue-se ver uma série de recolhas que eles fazem por todo lado. Não só as que fizeram lá em cima no Minho, mas também por todo o país. E foram eles que têm esse trabalho de fazer recolhas. Eles filmam mesmo, e depois tu podes ver no YouTube, aquelas senhoras e senhores já de uma certa idade a contarem aqueles contos antigos à sua maneira. Aquilo é maravilhoso de ver. Vocês podem investigar, é muito giro de ver. Foram eles que fizeram essa recolha. Muito obrigada. Olha, muito obrigado. Hoje estamos com a Rádio Radical. Um grande agradecimento à Companhia de Teatro Comédias do Minho e à Fábrica das Histórias, Casa Jaime Umbelino, que promoveu a atividade. Já hoje, um grupo de alunos deslocou-se ao Lar Inicial para entregar algumas lembranças aos utentes. Trata-se do projeto Afetos com Histórias, que junta a nossa escola ao lar da Casa do Povo do Machel. Os alunos foram acompanhados pelos professores Ariana Santos, Isabel Rodrigues e João Batana. No final foram lidos alguns poemas. Deixamos aqui em lido pela Leonor Sousa. Os 3 reis do Oriente. Eram 3 reis do Oriente e partiriam o mundo além, à procura do menino no presépio de Belém. Foram chamados em sonho, por um sagrado destino, guiados por uma estrela, lá foram dar com o menino. À entrada de Belém, logo a estrela se escondeu, por trás dessa cabana onde o menino nasceu. A cabana era pequena, não cabiam todos 3. Tiveram de ir adorá-lo, cada um por sua vez. Os presentes que levaram, mira, incenso e muito ouro, eram para que ele ficasse dono do grande tesouro. Por engano, já se vê, desses 3 reis orientais, pois para ele um bom tesouro é o amor e pouco mais. Muito bem. Para que vocês tenham também, no fundo, uma noção de que um dia nós vamos estar ali, não é? E gostávamos que nos fizessem exatamente a mesma coisa. Um carinho, um olhar, um obrigado, olá, um bom dia, como está? Sabe sempre tão bem, não é? E agradeço-vos do fundo do coração, em nome da Casa do Povo de Machial, a vossa presença aqui na nossa casa, sempre com a vossa disponibilidade. Obrigada. Obrigado, Na Rádio Radical, a tua companhia é essencial. Muito obrigada por nos receberem e voltaremos em breve. E agora é a hora da poesia na hora do piropo. Hoje a Sandra inspirou-se no futebol e nos Jogos de Portugal, acompanhados por todos no Polivalente. Hora da Poesia, por Sandra Oliveira. O Mundial também no Machial. Futebol e o seu Mundial
também passam pelo Machial. É imensa a animação, o entusiasmo e exaltação. Neste momento especial, mas sempre no coração, todos por Portugal, que vence a nossa seleção. Estamos no Qatar, como no mundo inteiro. A nossa seleção estamos a apoiar. Nossa pátria está primeiro. Era tal euforia, o barulho, a confusão, que uns aos outros não se ouvia, era tremenda a excitação. A juventude gritava e aplaudia com fervor, cada vez que a seleção marcava mais um golo a nosso favor. Cada jogo uma conquista, assim é que deve ser. Não querendo ser egoísta, temos tudo para vencer. Hora da Poesia, por Sandra Oliveira. O resultado final acabou por não ser o melhor, mas apoio não faltou. E com a Hora da Poesia terminamos mais uma emissão da Hora do Piropo. Boa tarde, eu sou a Érica. Foi a emissão 41 do nosso programa, aqui na Radical do Machial. Boa tarde, eu sou a Ana Filipe. Recordamos que podem ouvir a qualquer hora em podcast no YouTube, Instagram e Facebook. Boa tarde, eu sou a Bianca. Como sempre, desejamos aos nossos ouvintes um excelente fim de semana. Voltaremos na próxima semana. Boa tarde, eu sou a Ana Sofia. A Hora do Piropo na Rádio Radical.